Você sabe quantas igrejas presbiterianas há na Serra Gaúcha? Na Serra Gaúcha há Caxias, Vacaria, que não é uma igreja organizada, independente quanto à sua liderança, porque é uma congregação nossa, mas há uma congregação em Vacaria. A igreja presbiteriana aqui de Farroupilha, mais próxima, e a igreja presbiteriana de Canela. Ou seja, nós temos 3 igrejas organizadas e uma congregação. Na verdade, agora, lembrando, temos mais uma que é Bento Gonçalves, que é a congregação. Também não é uma igreja organizada. Mas por que esse dado importa agora? Me diga o tamanho da Serra Gaúcha. Quantas cidades nós temos por aqui? Bom, algumas me vêm à cabeça, à mente: Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos, Campestre, e creio que há outras que agora não me vêm à memória. Há muitas cidades ao nosso redor, além da própria Caxias, ser grande, bem grande, e comportar, com certeza, futuras novas igrejas. Mas eu sei que você tem necessidades. Eu sei que você precisa de uma casa, eu sei que você precisa, tantas vezes por necessidade mesmo, um carro. Carro, praticamente hoje, é uma necessidade. Eu sei que você precisa de roupas, e quem não precisa? Além da própria comida. O Senhor Jesus disse que Deus também sabe. Inclusive, quando você estiver passando por uma dificuldade financeira, uma necessidade, comida, roupas, saiba que Deus sabe disso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas quando Jesus disse que Ele sabe, não é porque os judeus tivessem dúvida: será que Deus sabe tudo o que acontece? Será que Deus realmente conhece cada necessidade, coração e mente das suas criaturas? Jesus não estava pondo em dúvida a certeza de que Deus é Deus e é onisciente. Quando Jesus diz: Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas, lá em Mateus 6. Quando Jesus disse isso, Ele estava lembrando, Ele se importa. Ele não estava dizendo: olha, Deus é onisciente. Não é apenas isso que Jesus está afirmando naquela frase. Ele está dizendo: Ele se importa. Ele sabe que vocês precisam comer. Ele sabe que vocês precisam se vestir. Ele sabe que vocês precisam de um carro. Ele sabe que você precisa de uma casa. Ele sabe que você precisa de outras coisas. Até o celular, uma coisa tão supérflua aparentemente, se tornou uma necessidade. Como é que iríamos transmitir o culto hoje? E Deus provê para atender necessidades reais e muitas vezes vão além das necessidades. Jesus quis dizer: Deus sabe e se importa. Ele não despreza: deixa de besteira. Deus se importa. Mas no final do texto, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vou traduzir de outro jeito. Parafraseando aqui, seria como se Jesus dissesse assim: se importe com Deus e com as coisas de Deus, e você verá que Deus se importa com você sem você nem precisar dizer nada. Se você mostrar que você está preocupado com Deus, pensando em Deus e interessado nas coisas de Deus, verá que, mesmo sem dizer, Deus mostrará que Ele também cuida, se preocupa, se interessa com as suas necessidades. Mas eu nem pedi. É verdade, Ele te deu. Por quê? Porque é o que um pai faz. Eu não espero meus filhos dizerem assim: pai, estou morrendo de fome e não tem nada para comer. E aí eu vou ao supermercado e compro a comida para eles. Eu provenho todos os dias
o que é necessário antes que eles peçam. Eu olho para ver o que falta, para dar o que precisam antes que peçam. E Jesus diz exatamente nesse sermão: antes de vocês pedirem, Deus já sabe de tudo isso. Porque Deus se importa. Portanto, a questão não é se Deus se importa conosco, porque eu poderia passar o dia inteiro provando para você, na sua vida, que Deus se importa com você. Mostrando cada detalhe, do amanhecer ao anoitecer, ao adormecer, e a noite que Ele cuidou de você. A minha pergunta, e aqui essa é a preocupação primária: e você se importa com Ele? E você se preocupa com Ele? Eu não estou dizendo que Deus precise de você, é claro que não. Deus disse para Israel, nos Salmos: olha, eu não preciso de sacrifícios, eu não como animais. E se eu quisesse comer, tudo é meu, eu não ia pedir para vocês não. Não é isso, o que eu quero de vocês é que vocês me amem, me respeitem, eu fiz vocês, eu dei vida a vocês, é isso que se espera de vocês. Tanto que o salmista, corrigindo o profeta Isaías, bem no início mesmo, já do livro da profecia, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Filhos. Veja o tratamento, não é criei criaturas. Somos todos criaturas de Deus. Ninguém pode negar isso. Mas ele não trata como criaturas. Ele diz: criei filhos. Isso denota um relacionamento. Mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, até um animal conhece o seu dono e serve ao seu dono. Quando ele precisa colocar uma carga, ele coloca. E ele vai. A jumentinha de Balaão levou Balaão pelo caminho até onde deveria chegar e ainda livrou do mal, cuidou dele. O anjo apareceu para matar Balaão, porque Balaão era avarento, e Deus viu a maldade de Balaão, e para mostrar que Deus não aceitaria Balaão se vender para amaldiçoar Israel, apareceu um anjo para matá-lo. A jumentinha viu o anjo, porque Deus assim mostrou para ela. E ela desviava todas as vezes que o anjo se colocava na frente para matar Balaão. Uma jumentinha que parece amar o seu dono. No diálogo, ela pergunta para Balaão, porque Deus fez a jumenta falar: eu te fiz mal alguma vez? Eu não te servi? Alguma vez eu fiz isso? O parar no chão e não sair mais. Por quê? Porque o anjo estava na frente para matá-lo. Deus disse pelo profeta assim: olha, até um jumento tem um respeito pelo seu dono, serve ao seu dono, mas o meu povo me despreza. Um povo que ele chama de filho. Portanto, o problema, a questão jamais será: será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa com você? A questão é: e você se importa com Ele? Nós temos apenas 3 igrejas na Serra Gaúcha, 2 congregações. Mas o que você fez esse tempo inteiro? O que você tem feito? Eu sei que muitas vezes você é capaz de sair da casa de um colega, um amigo, um vizinho, ou até mesmo um irmão, e falar mal de outras pessoas. Você usa a língua para o que você acha melhor. Mas quantas vezes você falou do Evangelho? Você tantas vezes talvez já tenha falado até de mim, metido o pau no pastor porque não gostou de alguma coisa, no irmão, no presbítero, no diácono, no vizinho. Mas quantas vezes você abriu a boca para dizer que o Senhor é o Deus da glória, para proclamar a beleza de Deus, para dizer que Ele criou tudo e que Ele é Senhor de tudo, e para convidar essas pessoas que estão ouvindo sobre a glória de Deus a
se colocarem humildemente na presença do Criador, para receberem em Cristo Salvador a graça, o perdão que vem pela justiça, a justificação. Quantas vezes você fez isso? O problema não é falta de tempo. Você tem tempo para falar mal das pessoas? Você tem tempo para fofocar no Facebook? Você tem tempo para ficar batendo boca no Twitter? Você tem tempo para ficar vendo e falando tanta besteira? Piadas bobas, inúmeras que tem por aí nas redes sociais. Se você tem tanto tempo para compartilhar besteiras, falar besteiras e ouvir besteiras, jamais no último dia você dirá: Deus, eu não falei mais do Evangelho, olha, eu não fiz porque eu era tão trabalhador, tão trabalhadora, tinha tantas afazeres, eu não tinha tempo. Tá certo, peraí. Vamos ver a rede social dele ou dela. Mas puxa, quanto tempo você tinha, né? Para ver besteiras, falar besteira e ouvir besteira. Não é tempo. Se você se dar ao luxo de falar tantas besteiras por aí, por que não fala de Cristo? Observe que você que tantas vezes pode ter pensado: Deus, eu não tenho isso, não acontece isso comigo, não alcanço essas coisas porque o Senhor não me dá, o Senhor não se importa. Mas me pergunte, e você? O quanto você tem feito? O profeta Ageu, no capítulo 1, ele vai levantar essa questão para Israel. Vamos abrir. Profeta Ageu, capítulo 1. Diz assim, somente o primeiro capítulo. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel,
filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Senhor Deus amado, fala, pois os teus servos escutam. Mas não apenas, Senhor, ecoem palavras. Teu Espírito possa falar ao coração, que estejam quebrantados os que ouvem a tua voz, para que esta palavra, que é o teu poder para a salvação, possa, Senhor Deus, transformar vidas. E tua igreja se levantar numa geração tão infrutífera, se levantar para fazer a tua obra e glorificar o teu nome, que é bom, que graciosamente tem cuidado de nós. Receba a nossa oração e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O profeta Ageu, ele está vivendo pós-cativeiro. Ou seja, o povo sabia muito bem as consequências de abandonar a Deus, servir aos ídolos e viver uma vida de injustiça social. Deus havia castigado o povo de Judá por causa de todos os seus pecados, porque vinha profeta e eles matavam, desprezavam, ignoravam, vinha outro profeta, vinha outro profeta, vinha outro profeta. E muitas vezes Deus mandava os profetas para que eles se convertessem. Tanto que em Mateus 23, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus está se referindo não só à sua geração, que também estava rejeitando o próprio Cristo, mas a todas as gerações do povo de Israel, porque haviam desprezado todos os enviados de Deus. Deus enviava um, o povo matava, enviava outro, apedrejava, enviava outro, e assim foi durante gerações. E, em um determinado momento, o Senhor trouxe o castigo sobre Judá, porque o pecado de Judá se tornou tão grande que era preciso limpar, purificar, porque era exatamente o povo do meio do qual Deus suscitaria o seu filho, e precisaria estar pronto para isso. Deus trouxe 70 anos de sofrimento para o povo judeu. E assim volta este povo, pela graça do Senhor, Esdras e Neemias mostram isso, volta esse povo com um coração já quebrantado, já observando mais atentamente. A lei, inclusive, foi mais observada. Eles estavam mais sensíveis à voz do Senhor. Não significa que eles estavam como deveriam, mas estavam mais sensíveis. Todavia, voltaram e vendo que Deus havia restaurado o povo, havia abençoado, eles simplesmente começaram a construir a vida. Foram construindo suas casas, reedificando Jerusalém, os muros, tudo vai sendo reconstruído. Todavia, Deus olhou para o povo e viu, peraí, no meio de Jerusalém tem o templo que representa a presença de Deus no meio do seu povo. Templo este que Deus aprovou, substituindo o tabernáculo que Deus havia ordenado para Moisés construir. Aquele templo mostra que Deus está no meio do seu povo. Aquele templo é o lugar onde Deus era glorificado por meio do culto, dos sacrifícios que apontariam para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. E aquele templo estava destruído. E aquele templo estava em ruínas. Enquanto isso, o povo estava reconstruindo sua vida. Trabalho, bens, família. Estavam reconstruindo tudo. Deus olha do céu e vê que apesar do povo estar mais sensível
ainda não tinha o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Não era Deus o primeiro pensamento, não era Deus o seu primeiro sentimento, não. Ele não estava olhando para o Senhor em primeiro lugar, que era o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Jesus reafirma, dizendo, este é o primeiro e grande mandamento. Toda a lei, todo o restante da Escritura, todas as ordenanças dependem dele. Em outras palavras, se você veio aqui, mas não ama a Deus, de que serve estar aqui? Se você ler a Bíblia, mas não ama a Deus, de que serve ler a Bíblia? Se você ora, mas não ama a Deus, de que serve orar? Lembra da parábola, a história que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? O fariseu, no texto, diz que orava de si para si, e não a Deus. Ele orava e falava como se estivesse falando com Deus. Deus, obrigado porque eu não sou pecador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, obrigado por tudo. E orava de si para si, porque eu estava olhando para si mesmo em sua vaidade e seu orgulho. O publicano, que sabia que era pecador, nem sequer olhava aos céus, e lançado ao chão, simplesmente dizia, tem misericórdia de mim. Você pode fazer qualquer coisa. Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que é possível até dar o corpo para ser queimado. Talvez você pense assim, mas como uma pessoa pode tomar esse tipo de atitude e ainda assim ser considerada como atitude sem valor? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, esses primeiros versículos mostram que se não houver amor, nada, literalmente nada, tem proveito. E o povo não estava atento a isso. O povo estava preocupado com suas necessidades, provavelmente estava orando, pedindo a Deus que ajudasse na reconstrução da cidade. Estavam reconstruindo e até se alegrando porque estavam reconstruindo a cidade, mas não atentaram. Mas e Deus em tudo isso? O templo está em ruínas, isso representa algo. Se numa biblioteca, digamos que você tenha uma biblioteca em casa, normalmente, mesmo que pequena, todo mundo tem. Nós encontrarmos todos os livros bem organizados, limpinhos, e percebamos que eles são usados, porque as páginas elas já não estão coladas. E nessa biblioteca tiver uma Bíblia bem bonita, mas ela estiver com as páginas juntas, unidas, e até, quem sabe, meio empoeirada. Isso dirá algo para mim. Essa pessoa lê todos os livros, mas aquele livro ela não leu ainda. Está até ali guardado, mas percebe-se que não é tocado. Por isso a poeira permanece no mesmo lugar. A questão não era ter o templo no meio, era o que eles iam fazer dele. E você? O que você está fazendo para o Senhor? Como já foi dito em oração, não é que as nossas obras vão satisfazer a justiça de Deus. Elas vão expressar o amor que temos para com Deus. Você conversa sobre tudo, você fala sobre tudo, fala dos outros, fala besteira, conta piada, mas não fala de Cristo. Não anuncia a glória de Deus. Você compra de tudo, adquire de tudo, você gasta com tudo, mas você não investe na obra do Senhor. Você não faz algo para que a obra seja mantida. Você vai a todos os lugares, você passeia, você trabalha, você estuda, você faz de tudo para usufruir do tempo que tem em seu benefício, mas você nunca foi a um lugar com o propósito de anunciar a palavra de Deus. Você edifica a sua casa, você pinta, você reforma, você constrói, você a torna mais confortável, mas você
não edifica a igreja de Jesus. Que não é o prédio, mas que podemos usar um prédio usado para instrumento da igreja. Mas vamos pensar na igreja mesmo, que somos nós. Você não edifica a igreja de Jesus. Ou seja, me diga, quem é que não tem nenhum tipo de cuidado com o outro? Quem é que realmente despreza o outro? Quem é que não está nem um pouquinho interessado naquilo que o outro quer? É Deus ou é você? Quem? A obra da salvação pertence ao Senhor, mas a realização dela cabe a nós. A obra da salvação das pessoas, só Deus pode operar. Ele, somente Ele, não adianta. Você pode fazer festinha dentro da igreja e chamar as pessoas. Elas irão pela festinha, mas elas não se converterão. A salvação ministrada ao coração do pecador, a conversão, o amar a Deus de todo o seu coração, é uma obra divina. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Mandarei o meu espírito, trocarei o coração de pedra por um de carne. É uma obra divina. Mas o realizar desta obra, pregando o evangelho, fazendo missões, levando a palavra ao alcance de todos, é sua. Pois Deus assim determinou que nós, como igreja do Senhor, fizéssemos. Observe que o profeta diz para o povo: olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo a casa sendo reformada, estou vendo o carro sendo comprado, estou vendo o dinheiro ser gasto, estou vendo que você compra boas e bonitas roupas, eu estou vendo tudo o que você está fazendo. Mas eu também estou vendo o completo desprezo para com as coisas minhas, diz o Senhor. Eu estou vendo que você simplesmente vai aos domingos e volta para casa e passa o resto da semana adquirindo e vivendo tudo que é do seu interesse, sem nem sequer parar para pensar o que eu deveria fazer para Deus ser glorificado nesta região. Nem se importa, talvez pense, é obrigação do pastor, é mesmo. Então significa que a única pessoa responsável por anunciar a glória de Deus são aqueles chamados para pastorear. Não é o que a Escritura diz. Diz o contrário. Efésios capítulo 4 diz o seguinte, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus chamou homens para preparar a igreja para viver para Ele, e não homens para substituir o papel da igreja. A igreja sabia que o seu papel era glorificar a Deus. E em Atos dos Apóstolos diz que até durante a perseguição, quando fugiam dos perseguidores, iam anunciando a Cristo para todo mundo. Não os apóstolos, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém na ocasião da perseguição. Os cristãos, em geral, aqueles 3.000 que se converteram e outros mais, aquele grupo grande que ia fugindo para outras terras, diz Atos, foram evangelizando, foram levando o evangelho, foram anunciando a glória de Deus, foram proclamando o poder do Senhor para aqueles que eram idólatras, para aqueles que não conheciam a Deus, os gentios. Na ocasião eram todos judeus, aqueles que se converteram. Primeira coisa que você tem que observar, Deus está vendo. E Deus não gosta disso. Porque o amor se expressa com obras. As obras não vão alcançar a salvação do Senhor. Você pode fazer tudo,
Você pode procurar um hindu, você pode procurar qualquer pessoa. A Madre Teresa de Calcutá, a pessoa que mais ficou conhecida como sendo piedosa e que tem obras. Ninguém satisfará a justiça de Deus com suas obras. Mas as nossas obras mostram o amor que temos para com Deus. Inclusive foi assim que Deus fez para conosco. Quando Paulo diz em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o teu amor. Já teve esse interesse, essa vontade? Naqueles momentos muito difíceis da vida, que talvez você pensasse até que ia morrer, que a situação não passaria daquilo, e você queria que Deus provasse que ama você, e eu quero lhe dar a prova agora. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, você pode ter a maior necessidade desse mundo, pensando em condições da vida cotidiana. Nada que Deus faça para você, para restaurar, tirar, livrar, abençoar, cuidar, será uma prova de amor maior do que a que Deus demonstrou na cruz do Calvário. Nenhuma. Então, lembre-se, a maior prova de amor já foi dada. E não haverá outra maior do que esta. Ainda que Deus cuide de nós em nossas necessidades. As obras não satisfazem a justiça de Deus, mas elas mostram muito, profundamente, do quanto nós amamos a Deus. Elas falam algo, elas não são insignificantes. Elas mostram o quanto nós amamos a Deus. E aquele povo que estava construindo suas casas, construindo sua vida, preocupado com suas necessidades, mas deixando o templo destruído, em ruínas. As casas tudo ao redor bonitinhas, tudo bem feitinhas, e o prédio do meio em ruínas. Estavam mostrando algo, a apatia do coração. Eles não odiavam a Deus, não, mas a apatia, a falta de amor para com Deus. Porque se tivessem um pouco de amor para com Deus, o primeiro olhar para as ruínas do templo teria levado a uma reflexão, um pensamento. Precisamos reconstruir o templo do nosso Deus. Precisamos erguê-lo novamente, porque ele representa a presença do nosso Deus conosco. Vamos erguê-lo. Deus reclama, porque Deus está vendo. A Serra Gaúcha precisa de igrejas sérias. Talvez você diga assim, tem um monte por aí. As igrejinhas de esquinas, muitas vezes pastores que não conhecem a Escritura e falam besteira, infelizmente eu falo com tristeza, como o Evangelho chegou ao fundo do poço em nosso país. Nós temos aquelas que vendem o Evangelho, e aí já são malditas igrejas, porque elas estão corrompendo o cristianismo. E nós temos aquelas que, às vezes, como diz um ditado popular, não sei se já ouviram, nem Freud nem contribui. É uma forma irônica de dizer, não serve de nada. Porque atrai muita gente, mas elas continuam do mesmo jeito. Se perguntar o quanto elas conhecem de Bíblia, você verá que nada. Então, disse o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Logo, nós precisamos levar o Evangelho de verdade. Nós precisamos não das programaçõezinhas. Nós precisamos levar o Evangelho de verdade. Nós precisamos levar a palavra de Deus de verdade. Para Deus ser conhecido e ser glorificado como Ele é, e não como inventam por aí. E Deus ser engrandecido como Ele quer, e não como pensam por aí. Deus quebrantou o coração do povo. Houve um atender da voz do Senhor. Isso é bom. E como foi que mostrou que realmente, como é que vemos que realmente aconteceu isso? O texto diz que então, no final do versículo 14, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
Como é que a gente sabe que você ama a Deus? Como é que a gente sabe que você realmente tem Deus em primeiro lugar? Como é que a gente sabe que realmente o mandamento de amar a Deus de todo o seu coração está sendo cumprido por você? Quando você mostra as obras. As suas obras vão mostrar o que você pensa, sente, a sua relação com Deus. Eles ouviram, se arrependeram. Nem diz o texto, eles se arrependeram dos seus pecados. As atitudes deles mostram, eles se arrependeram. Deixaram de reconstruir as casas, deixaram de levantar as suas coisas pessoais, deixaram disso e foram reconstruir o templo do Senhor. Não precisa dizer mais nada. Precisa dizer mais alguma coisa? Você chega para um filho, como Jesus inclusive citou essa parábola, e diz assim: meu filho, vai comprar pão ali na padaria. E aí aquele filho continua jogando videogame. E aí você outra vez chama assim: meu filho, vai comprar pão para a gente está com fome, queria comer. E apesar dele mostrar indiferença no primeiro momento, ele diz nada, mas pesa o coração, deixa o videogame lá pausado, e vai na padaria, volta e deixa o pão. Ele não disse nada. Mas as atitudes dele mostram que ele realmente se arrependeu de ter ignorado e desprezado no primeiro momento. A sua atitude mostrou o amor dele para com seus pais. Você pode não dizer nada, mas as suas atitudes mostrarão se você ama a Deus de todo o seu coração. O que Deus quer é ser honrado por você como Ele merece. Ser amado por você como Ele é digno. Então, saia do seu lugar e comece a viver para Deus como deveria viver. Deus se interessa, se preocupa e tem atenção com todas as suas necessidades. Me diga, quem não teve suas necessidades satisfeitas? Quem no buraco mais profundo financeiro não viu Deus dar graça e reerguer? Quem não passou por momentos difíceis e não viu Deus tirar deles? Quem não viu Deus ser gracioso, mostrando que Ele se preocupa com você? Agora para de se preocupar consigo mesmo. Deixa que Deus se preocupe contigo. Passa a se preocupar com Ele, para glorificar o nome dEle. Porque enquanto você vai mostrando que ama a Deus, vai vendo na sua vida que Ele também ama você. Você vai mostrando o amor a Deus, glorificando o nome dEle. E você verá na sua vida, nos cuidados. Foi o que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Em outras palavras, ame a Deus, cuide das coisas de Deus e verá na sua vida prática que Ele ama você. É verdade que Ele não dará tudo o que você sonha necessariamente, até porque nem tudo é bom, mas Ele com certeza cuidará de você em tudo o que for necessário. E até dará muito mais. E todos somos testemunhas disso. Nós temos apenas 3 igrejas na Serra Gaúcha. Gostaria muito de plantar uma igreja em Flores da Cunha. Já pensamos em Antônio Prado, São Marcos, até já houve a sugestão de Campestre. Há outros lugares. Mas falta trabalhadores para a seara. Não falta pessoas. Olha aqui as pessoas. O que falta são trabalhadores. A gente, mas falta quem tenha desejo, interesse em fazer. Nós queremos construir um prédio de educação religiosa. Aqui, a igreja não comporta mais. Não dá mais para dar aula de escola dominical com a estrutura que nós temos. Precisamos de uma estrutura maior. O que falta? Falta um povo interessado nisso. Um povo que priorize a obra do Senhor. Que entenda que mesmo que isso não seja um templo, isso não é um templo, isso não é sagrado. Este é um lugar que nós dedicamos ao Senhor, mas é um lugar apenas, mas ele é útil. Ele serve para levar a palavra de Deus, como estamos fazendo agora. Ele serve para trazer pessoas a ouvir a palavra de Deus, como vamos fazendo, inclusive hoje. E assim por diante. Ele é um instrumento para a obra do Senhor. O que falta é interesse. É interesse. Quanto você ama a Deus de verdade? Não se engane. Deus não se ilude com palavras.
Deus não é como você, que basta cantar juras de amor eterno e se derrete todinho. Deus conhece o seu coração. Antes de você falar, Ele olhou para o seu coração e disse: mentira. Suas palavras não condizem com suas obras. Você fala, mas você não faz. Você diz que me ama, mas você nunca se preocupou com as minhas obras. Você vira as costas quando termina o culto, vai para casa. Você nem quer saber como a igreja está. Você não quer saber como os irmãos estão. Você não quer saber o que está bom, o que está mal. Você vai para casa. Afinal das contas, o seu ventre fala mais alto. Você quer comer. E como se fosse um Deus dentro de sua barriga, você precisa saciá-lo de uma forma urgente. Você não quer saber de mim. Deus não se engana com suas palavras. Deus conhece seu coração e verá o seu amor em suas obras. Portanto, saia do seu lugar para dar a Deus o que lhe é devido a Deus, o amor que é devido. Porque cuidar de si mesmo, todo mundo. Quem é que não se ama? Todos se amam. Não existe na face da terra, nunca existiu um só homem que não amasse a si mesmo. Nenhum. O suicida, ele não tira a vida porque ele não se ama, mas porque de todos é o que mais se ama. Ele não suporta viver com o sofrimento, ele não suporta lidar com as lutas, então ele tira a sua vida. Não existe alguém que não se ame. Por isso que todo mundo cuida de si mesmo. Paulo diz em Efésios: ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. O problema não é amar a si mesmo. O problema está em não amar a Deus. Então comece a amar a Deus e verá que Deus se agradará. E verá que Deus se agrada de um povo que o ama. E você se alegrará numa relação de verdade. Não numa relação aparente, formal, dominical, mas uma relação de verdade. Onde você está nas reuniões de oração? Onde você está nos propósitos dessa igreja de pregar o Evangelho? Você vai para casa, eu vou para a vacaria. E se tivesse outro lugar depois, eu iria para o outro lugar depois. E se tivesse outro, eu iria para o outro também. E você vai para casa. Dormir, descansar. Mas alguém faz o que você não faz. Alguém fala o que você não diz. Você compra o carro do ano e gasta dinheirão. Nós compramos um outro para servir à igreja. E deixamos emprestado à igreja. A igreja usa, o presbítero Douglas reformou o carro todinho para servir à igreja. Tem famílias que vêm porque não podiam, não tinham condições de vir, vêm para a igreja porque alguém deixou o carro disponível para isso. Se privando de comprar um carro mais caro para poder dar à igreja uma outra opção, um carro à sua disposição. Muitos aqui já usaram, inclusive. O que você não faz, para sua vergonha, outros estão fazendo. Porque amar não é cantar uma música bonita e bem cantada, por sinal. Amar é agir, é atitude. Deus não disse para nós: eu amo vocês, e fez juras de amor eterno. Deus foi até a cruz do Calvário e encravou o seu filho. Assim ele mostrou que Deus ama o seu povo.